Yoga dos sonhos é ou não é budista? Aliás, o que é budismo e a diferença de budismo e yoga? Aliás, o que é yoga? Então, pra falar tudo isso e explicar o que é yoga dos sonhos também, claro, a gente tem que pensar primeiro o que é yoga. Resumindo, yoga é um conjunto de práticas contemplativas, meditativas, religiosas do povo que habita lá a região do Vale do Rio Indo, que a gente chama hoje de Índia, Nepal. Esse povo tem escritos de 5.000 anos atrás. E esses escritos, que são os Vedas, eles já trazem a ideia de yoga. Só que nesses escritos, yoga, olha só, yoga não é flexibilidade. Não é prática de botar o pé atrás da cabeça e enquanto faz um mantra X. Yoga é literalmente sinônimo de prática meditativa. E não só isso. Yoga é o sinônimo de meditação, ao mesmo tempo que é o sinônimo do cume, da realização dessa prática. Então, yoga é o método, ao mesmo tempo que é o fim desse método. Ele é a prática e é a consequência da prática. Dessa forma, a gente vai entendendo que yoga ele pode tomar várias formas diferentes e toma ao longo do tempo. Por exemplo, a gente vai ter as práticas de mantra yoga, que são yogas baseados, né, métodos inteiros baseados em repetir exaustivamente sons, mantras, até que nossa ideia de eu comece a diminuir e o que está por detrás disso comece a aparecer. O que está por trás disso? Aí diferentes filosofias religiosas vão ter diferentes nomes para isso. Mas eu aqui vou chamar de inconsciente. Vou trazer uma nomenclatura bem junguiana para isso. Então, a gente faz com que o nossa rede executiva cerebral, que é a rede responsável por tomar escolhas conscientes, por controle na nossa vida, relaxe, relaxe, relaxe. E a rede de modo padrão, que é a rede dos devaneios, comece a tomar conta. E essa rede de modo padrão é o nosso acesso ao mundo do inconsciente. O Mantra Yoga faz assim. Já, por exemplo, o Bhakti Yoga, que é um yoga baseado em devoção, onde eu vou colocar todo o meu amor em uma figura específica, em uma entidade, uma deidade, como, por exemplo, Krishna ou Vishnu. Krishna e Vishnu. Krishna é um avatar de Vishnu, mas. Entendeu? Tá me entendendo? Então eu coloco todo o meu amor nessa figura. E depois de treinar muito isso, depois de construir muito esse amor, eu começo a me dar conta que essa figura, no caso Vishnu, é o universo todo. Tudo aqui é Vishnu. Então o meu amor, que eu treinei desenvolver ele em direção a um único foco, começa a se expandir para todas as coisas. Então, de novo, a minha noção fixa, rígida de eu começa a se dissolver nessa ideia de amor universal, onde eu me esbaldo de amor em todos os momentos do meu dia a dia. Olha que interessante. Isso é um outro método. Eu gosto muito de pensar em religiões dessa forma. Religiões, elas às vezes são mais do que um método. Por exemplo, no catolicismo, a gente vai pegar um catolicismo ahn, do começo da igreja, onde ele começa a se vincular com as ideias de Cristo, que vem a partir das ideias do judaísmo antigo, e começa a se vincular com a institucionalização da igreja, com a ideia de Paulo e tudo mais. Esse é um catolicismo. O de hoje em dia é outro completamente diferente. E nesse meio tempo é diferente. Práticas de Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, que são mais próximas de Bhakti Yoga, né, de devoção, e práticas, sei lá, de um pontífice erudito intelectual, que vai ter talvez uma ligação com Javé, com esse deus cristão, a partir de um entendimento mais intelectual. São é a mesma religião, mas são métodos diferentes. Inclusive, também tem isso no hinduísmo. Tem o Jnana Yoga, que é um método de yoga baseado em perceber a realidade. Então, é um conhecimento intelectual que vai te levar
a essa dissolução do ego para poder embarcar no luminoso. Então a gente vai vendo que tem possíveis métodos diferentes. E aí? E budismo? Aonde entra nisso? Quando, 5 mil anos atrás, tem os Vedas, tem o Yoga, que se desenvolve, vai se desenvolvendo por 2.000 anos, 3.000 anos, na verdade. 3.000 anos. E aí, 500 anos antes de Cristo, antes da Era Comum, surge um príncipe chamado Siddhartha Gautama, que é o que a gente conhece por Buda hoje em dia. E quando ele nasce, eu vou falar uma coisa bem óbvia, mas que às vezes não é tão óbvia. Não tem budismo. Né? O budismo surge com o Buda. Então, quando ele nasce, ele vai fazer suas práticas meditativas, ele pratica yoga, não budismo. Quando ele nasce, ele um grande sábio, yogi, anuncia que ele vai ser ou um grande rei ou um grande sábio. E no fim ele se torna um grande sábio. E não só grande, ele se torna o grande dos grandes sábios. Claro, de acordo com a tradição budista, né? Ele vai reconhecer alguns, de acordo com ele, problemas não só teóricos, mas quanto práticos também, das práticas de yoga que ele encontrava, que impediam a pessoa de ter uma constante paz e felicidade. Toda a busca de Buda era por se livrar do sofrimento. Então, ele percebe que todas as práticas de yoga que tinham na época, elas se livravam do sofrimento de maneira temporária apenas. E ele se dá conta de um pulo do gato. Essas práticas tinham uma ideia muito essencialista das coisas. Elas acreditavam, de acordo com a visão dele, de que as coisas tinham alguma espécie de existência per si. Ou seja, porque eram parte de uma divindade maior, mesmo mais fantasmagórico que possa ser isso, ainda assim tinha uma espécie de essência. Tanto ou nas coisas, ou no próprio ser. Então ele reconhece, opa, assim, nós sempre vamos estar condicionados a existências, a construções de antemão das coisas. Mas o que existe de fato no cerne das coisas é uma vaziez conceitual. Uma coisa não é ela por si própria. Ela é ela só na relação com quem vê ela. Nada existe por si só. Só existe em coemergência com aquele que vê essa existência. Dessa forma, ele encontra uma possibilidade de se ver livre do sofrimento. É ter enquanto base esse entendimento, essa experiência de que a realidade que nós vivemos é uma completa ilusão construída na relação entre quem observa e aquilo que é observado. Com isso, Buda cria vários métodos para conduzir as pessoas do ponto A para o ponto Z, né, porque seria a realização dessa verdade. E esses métodos vão se ramificar em vários outros métodos. Quando chega no Tibete, esse método se transforma nas tradições Nyingma, Drugpa, Kagyu. E dentro da tradição dos dragões, agora não lembro se é a Drugpa ou a Kagyu, tem o 6 Yogas de Naropa, que é uma série de práticas onde a nossa consciência deveria ser capaz de atravessar os diferentes bardos, que é um termo tibetano, para estágios intermediários. Por exemplo, quando a gente morre para o budismo, a morte é um estágio intermediário entre uma vida e uma próxima vida, por exemplo. Mas também é o sono. O sono é um estágio intermediário também. Então, como a gente consegue manter a consciência lúcida enquanto atravessamos esses estágios intermediários? E aí começa a surgir toda a ideia de prática de yoga dos sonhos. Lembrando, yoga, ele é um método. Então, esse método, ele vai se basear em diferentes filosofias. Dentro do yoga dos sonhos, vai ter uma filosofia budista imbuída a isso. Por exemplo, essa ideia de que
todos os objetos, todos os fenômenos, eles são vazios por natureza. O que isso significa? Significa que quando eu olho para uma árvore, tô aqui, né, no meio da mata, vendo as árvores, não existe de fato árvore em si. Quando eu digo isso, não é que não existe a matéria, as partículas ali. Elas existem em algum nível. Só que a percepção de que elas são elas, essa percepção é ilusória. Depende dos meus sentidos. Por exemplo, se meus sentidos fossem diferentes, eu teria outra percepção. Eu só consigo ver, inclusive, a árvore por causa do meu tamanho, enquanto espécie. Se eu fosse uma molécula, eu talvez não conseguisse separar muito bem a diferença entre uma árvore e a outra árvore do lado, porque as partículas estariam muito mais conectadas, elas muito mais separadas, e eu não teria uma visão macro da coisa. Se eu fosse um outro ser que pudesse ver mais cores, eu veria outra coisa diferente. Ou melhor ainda, a ideia de árvore, a árvore é uma ideia. E eu sobreponho a realidade com essa ideia de o que é uma árvore. E assim eu construo uma vida inteira assim. É mais fácil pensar em árvore. Inclusive, tem no budismo uma grande metáfora, né, de que pega um pedaço de madeira, para um botânico ele vê madeira, mas para uma pessoa passando frio, vê lenha. Lenha e madeira são coisas diferentes. Não porque o objeto em si seja diferente, mas porque o sentido posto, sobreposto a esse objeto é diferente. Esse entendimento pode parecer bobo, só que todas as nossas experiências no dia a dia não são a materialidade das coisas, não são a realidade. Elas são sobreposições sobre essa realidade. Ou seja, tudo aquilo que nos faz sofrer, no fim das contas, são as sobreposições que a gente coloca em cima disso. Doido, né? Essa é simplificando muito, deixando vários pontas soltas, que vão fazer você talvez tenha uma ideia esquisita, mas esse é a síntese do pensamento budista. E aí, onde entra o sonho nisso tudo? Yoga dos sonhos. 2 pontos. O primeiro é a metáfora. No caso de, ao perceber, através de sonhos lúcidos, que os sonhos eles têm uma natureza maleável, de que se no sonho eu fico muito amedrontado, a experiência que eu tenho vai ser também de terror. Se no sonho eu fico muito alegre, o sonho vai se constituir enquanto um ambiente de alegria. Eu percebo que a minha atitude interna vai definir como vai ser o ambiente externo no qual eu vou viver. Isso vale para os sonhos, logicamente, mas também vale para a vigília. Não de que se eu tiver muita felicidade, essa árvore vai começar a ter um sorriso para mim. Vai virar um ente do Lord of the Rings e se curvar para mim e contar uma piada. Não vai ser assim. Só que eu vou olhar ela com uma postura de alegria. E ela vai me trazer uma sensação de paz e de felicidade. Ao mesmo tempo que, se um dia eu tô muito triste, tudo nesse dia vai ser um espelho da minha tristeza. Se eu tô muito feliz e chegar alguém muito, muito, muito triste e eu caio nessa narrativa dessa pessoa, eu começo também a ver as coisas dessa mesma modo, com esse filtro de tristeza. Ou seja, o dia a dia, no fim, é um jogo de narrativas, é um jogo de sonhos. Nós vivemos como uma espécie de sonho. Às vezes, os nossos próprios sonhos, às vezes vivemos os sonhos dos outros. O segundo ponto aqui na prática de jogo dos sonhos são as práticas de fato meditativas. Então, ao invés, por exemplo, de eu praticar a meditação para atingir uma estabilidade de foco atencional em um único objeto, e aí ter outras práticas, eu posso praticar meditação para, do estado do consciente, da vigília, eu começar a descer e afundar dentro dos sonhos. Então, conscientemente, eu medito para entrar consciente no meu inconsciente. Olha que loucura! Isso seria utilizar os sonhos lúcidos como prática meditativa, como prática contemplativa. Eu amo esse tipo de prática porque me dá mais feedback sobre minha meditação.
Então, ao invés de estar meditando e devaneando, e não sabendo muito bem se eu tô indo no caminho certo, eu tenho, a partir da yoga dos sonhos, um resultado muito papum, muito imediato. No caso, se eu tô meditando e consigo conscientemente relaxar o meu corpo, relaxar a minha mente, no caso, manter o córtex pré-frontal ativo só o suficiente, enquanto eu mantenho a minha rede de modo padrão se ativando cada vez mais, esse seria a terminologia científica para o que estou falando aqui agora, eu consigo embarcar no mundo do sono conscientemente. Seja o sonho que a gente conhece, sejam estados mais profundos ainda, como, se a gente for pensar cientificamente, seria o estágio do sono não REM 1, sono não REM 2, que é até aí eu em si consigo praticar. Mas aí também existem os mestres dizem que conseguir chegar no sono não REM 3 e 4, sono profundo, seria basicamente estar morto conscientemente. Porque o cérebro fica quase sem atividade nenhuma cerebral. E seria manter a consciência nisso. É possível, não é possível? Eu não sei. Dizem que é, dizem que não é. Só testando pra saber. Tudo isso, tudo isso pra falar. Yoga dos sonhos é budista ou não é budista? E agora? Chegamos na diferença entre método e religião. Eu citei Madre Teresa de Calcutá, né, que ela faz algo dentro do catolicismo que lembra muito o Bhakti Yoga, que é o yoga devocional que os Hare Krishnas também fazem, por exemplo. Já os sistemas de yoga, a gente vai ver alguns deles baseados muito em livros como os Vedas, outros baseados mais apenas em livros como o Mahabharata e o Bhagavad Gita, outros em tudo isso, outros baseados no Hatha Yoga Pradipika, outros fazendo às vezes um sincretismo com o espiritismo. Vai vendo que o método pode ser o mesmo, mas o sistema básico religioso pode variar também. Dessa forma, existe um yoga dos sonhos budistas. Sim, existe. Mas os métodos de yoga dos sonhos, que são basicamente ter sonhos lúcidos e praticar, fazer práticas meditativas dentro dos sonhos, ou então manter a lucidez meditativa enquanto descemos para outros níveis de consciência, ou melhor ainda, o outro ponto que é reconhecer toda a realidade enquanto um grande sonho, tudo isso são práticas, ferramentas, métodos, independente de uma base religiosa específica. O que eu faço no meu trabalho com o Yoga dos Sonhos? Meu trabalho com a neuroanálise criativa. Eu evito trazer uma ideia religiosa, uma base religiosa de antemão. Porque eu acho que por muito tempo isso foi bem positivo na história da humanidade. Mas agora isso gera muita aversão às pessoas. Porque nós estamos fazendo um shift, uma mudança grande de pensamento, de mentalidade, a partir de uma descrença muito grande dos gurus, das instituições. E eu considero que, não só eu, mas Jung vai ser uma pessoa que também vai defender muito esse ponto. Quem sou eu me comparando com Jung, né? Não, eu só li o Jung e concordo com ele. Que os sonhos, eles são por si só uma religião pessoal, individual, personalizada para cada indivíduo. Olha que interessante. Então, ao invés de nós tentarmos nos encaixar numa religião de outra pessoa, de outra época, de um outro contexto, a gente pode construir meios de extrair nossos próprios sonhos, nossa própria subjetividade, as práticas e o caminho que nossas pulsões psíquicas, pulsões inconscientes querem nos levar. Isso era um pouco do meio de como Jung fazia as coisas, e eu construí a neuroanálise criativa, que é um método de incubar os sonhos, entrar nos sonhos conscientemente, fazer práticas de imaginação hipnagógica e mil outras, analisar os sonhos através da análise fenomenológica, um trava-língua terrível, né? Análise fenomenológica. E a partir disso também construir um ato simbólico, que é pegar aquela pulsão do sonho e transformar ela em corpo, através
de uma atividade performática, seja algo simples como fazer um desenho, um poema, seja algo complexo quanto fazer, de fato, uma representação teatral, simbólica, soando muito magia europeia, né, onde aquelas pessoas pegam e fazem um grande teatro com símbolos, para que esses símbolos reflitam, falem diretamente com o inconsciente. Dessa forma, a gente não só fica passivos frente ao sonho, mas incorporamos ele na vigília do nosso dia a dia. Nossa, esse vídeo tá grande, eu pensei que ia ser 10 minutinhos, tá 20 minutos de vídeo. Mas é isso, falei sobre yoga dos sonhos, ser ou não ser budista. E qual é o meu veredito? Meu veredito? Fake Neri! Meu veredito é, ele pode ser dentro das tradições tibetanas, mas também nós podemos pegar essas ferramentas, esse método e aplicar na nossa própria religião interior. No fim, somos todos livres. E eu acho complicado essa visão de que as pessoas não podem ter autonomia na vida, e inclusive nas suas práticas de autoconhecimento. Através da neuroanálise criativa, eu tento construir um método onde cada pessoa possa ser a avaliadora de seu caminho espiritual, seu caminho contemplativo, seu caminho imanente, quer que seja a linha que ela pensa, e mais que isso, qualquer dificuldade que ela tenha, qualquer divergência, qualquer problema que ela esteja trilhando no caminho, se ela tiver conexão real com os sonhos, com o grande arquétipo chamado sonho, que para Jung seria o próprio self, o próprio si mesmo, o sonho vai dizer para ela: olha, esse caminho tá ruim, arruma a rota, vem para cá. E assim nós paramos de ser apenas repetidores de prática e nos tornamos de fato exploradores, pesquisadores do nosso próprio caminho do inconsciente.